Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula sobre Anísio Teixeira e falaremos agora um pouco sobre o contexto histórico do pensamento. Em meados de 1930, o mundo passava por várias mudanças. Mudanças essas tanto no contexto científico, tecnológico e industrial. E todas essas mudanças acabaram influenciando fortemente na educação, provocando várias mudanças. E no Brasil, o pensamento predominante da educação era da escola tradicional, que tinha forte influência dos jesuítas, que era criticado por Anísio Teixeira. Anísio Teixeira que tinha um pensamento alinhado com a escola liberal ou escola nova. As principais críticas de Anísio Teixeira sobre a respeito do atual sistema de educação da época era principalmente sobre o foco da alfabetização. Segundo Anísio Teixeira, o foco era apenas alfabetizar os alunos e não educar, onde a educação só quem tinha acesso à educação era apenas os ricos. Os mais pobres, se tivesse a oportunidade, era apenas da alfabetização. E Anísio, ele defendia que a educação era um dever do Estado. Por isso que ele é considerado o inventor da escola pública no Brasil. E aqui no slide temos também vários outros elementos deste contexto histórico, que vai desde o nascimento de Anísio Teixeira na Bahia em 12 de julho de 1900 e mostra aqui também outros elementos que com certeza influenciaram na visão, no pensamento de Anísio Teixeira. E é importante ressaltar que podemos imputar a Anísio Teixeira uma grande importância no cenário educacional brasileiro. E com certeza não tem como negar que ele foi um grande homem, um homem que influenciou muito na nossa educação e que hoje é considerado por muitos como um herói esquecido brasileiro. Mas com certeza ele teve a sua contribuição para a educação no Brasil. Olá, sou Adriana Jerônimo Mendes, acadêmica do curso de Letras da Universidade Federal do Maranhão. Juntamente com minha equipe, iremos falar sobre Anísio Teixeira, sua biografia, principais obras e concepções, suas perspectivas filosóficas e todo o contexto histórico do pensamento do autor. A educação brasileira passou por diversas transformações desde a sua existência. Muitos autores e pensadores contribuíram de forma significativa para o progresso da educação. Anísio Teixeira teve uma grande importância no cenário educacional brasileiro. Falar sobre um educador de tamanha importância não é uma tarefa simples. Iremos aqui, neste vídeo, traçar a visão deste educador que teve grande destaque na educação brasileira, na gratuidade do ensino e de uma educação para todos, indo assim ao encontro dos ideais da escola nova. Vejamos um pouco aqui sobre a biografia de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira foi um importante teórico da educação no Brasil. Foi o principal idealizador das grandes mudanças que ocorreram na educação brasileira no século XX. Fez parte do movimento de renovação do ensino chamado Escola Nova. Nasceu em 12 de julho de 1900 em Caetité, na Bahia. Filho de Deocleciano Pires Teixeira e de Ana de Souza Espínola, Anísio é fruto de um casamento entre oligarcas. O pai era fazendeiro, médico e líder político local. A mãe, membro da família Espínola, com marcante influência em toda a região sertaneja da Bahia. Em sua formação, estudou no Colégio Jesuíta São Luís Gonzaga, em sua cidade natal, Caetité. Em 1914, ingressou no Colégio Antônio Vieira, em Salvador. Cursou Direito na Universidade do Rio de Janeiro, formando-se em 1922. Em 1928, nos Estados Unidos, concluiu uma pós-graduação. A vida profissional de Anísio Teixeira. Em 1924, foi nomeado inspetor-geral de ensino na Bahia.
Em 1929, regressou ao Brasil e assumiu a cadeira de Filosofia e História da Educação na Escola Normal de Salvador. Em 1931, nomeado diretor de Instrução Pública no Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Em 1932, participou de um grupo de educadores interessados em remodelar o ensino no país, oferecendo um ensino livre e aberto. Esse movimento foi chamado de Escola Nova. Em 1935, criou a Universidade. Em 1946, Anísio Teixeira foi nomeado conselheiro-geral da Unesco. Em 1947, assumiu novamente a pasta da educação no estado da Bahia. Em 1952, esteve à frente do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, realizando trabalhos para a valorização da pesquisa educacional no país. No fim dos anos 50, participou de debates para a implantação da Lei de Diretrizes e Bases. Em 1951, Anísio Teixeira assumiu a função de secretário-geral da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, tornando-se, no ano seguinte, diretor do INEP, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, órgão que desde o governo de FHC recebe seu nome, o que é motivo de orgulho para os servidores da autarquia. Em 1963, junto com Darcy Ribeiro, fundou a Universidade de Brasília, tornando-se reitor. Em 1964, foi para os Estados Unidos, onde passou a lecionar na Universidade de Colômbia e na Universidade da Califórnia. Em 1966, Anísio Teixeira voltou ao Brasil e tornou-se consultor da Fundação Getúlio Vargas. Manifesto da Escola Nova. Ele e seus colegas Fernando Azevedo, Lourenço Filho e a poeta Cecília Meirelles defendiam que apenas um sistema estatal de ensino, pautado pela liberdade e por uma pedagogia laica e contemporânea, daria as bases para a superação das desigualdades sociais brasileiras, chamado de Escola Nova. Esse movimento ganhou gradativamente força até se materializar em 1932. Anísio Teixeira teve uma morte muito misteriosa. Morreu em 11 de março de 1971 em circunstâncias suspeitas. Seu corpo foi achado em um elevador de um prédio, na Avenida Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Apesar do laudo de morte acidental, o elevador estaria quebrado, há fortes suspeitas de que o pensador e militante da educação tenha sido mais uma de tantas vítimas do governo do ditador general Emílio Médici. Olá, pessoal. No que diz respeito às obras publicadas por Anísio Teixeira, apesar da sua vida atribulada, ele sempre teve a preocupação de estudar os problemas educacionais brasileiros, né? Como nós podemos perceber, a vida de Anísio Teixeira ela foi cheia de cargos e funções públicas, mas ainda assim ele publicou vários livros e um número considerável de artigos. No slide a seguir, nós iremos ver as principais obras de Anísio Teixeira, que foram Aspectos Americanos de Educação, 1928, A Educação e a Crise Brasileira, 1956, A Educação é um Direito, 1996, Educação e o Mundo Moderno, 1977, Educação e Universidade, 1998, Educação no Brasil, 1969, Educação não é Privilégio, 1994, Educação para a Democracia, Introdução à Administração Educacional, 1997, Educação Progressiva, uma introdução à filosofia da educação, 1934. Em Marcha para a Democracia, à margem dos Estados Unidos. Ensino Superior no Brasil, análise e interpretação de sua evolução até 1969. Pequena introdução à filosofia da educação, a escola progressiva ou a transformação da escola, 1968. Como nós podemos observar, Anísio Teixeira ele não chegou a organizar o seu pensamento pedagógico. Ou melhor dizendo, ele não sistematizou o seu pensamento educacional, né? Mas, porém, o que ele escreveu foi de grande valia para a bibliografia educacional brasileira. Olá, eu me chamo Nailde e a partir de agora eu te convido para juntos aprendermos um pouco mais sobre as principais
concepções de Anísio Teixeira, esse grande homem, escritor e educador que tanto colaborou com a educação desse nosso Brasil. O nome de Anísio Teixeira está vinculado ao campo da filosofia na educação no Brasil. Embora tenha atuado quase sempre como administrador público de diferentes setores da educação brasileira, de sua obra pode ser extraída uma concepção de educação, de homem, de sociedade e de conhecimentos geradores de uma filosofia da educação que marcou o campo educacional entre os anos 20 e 60. Segundo Anísio, a escola é local propício para a construção desta consciência social. Nela, o indivíduo adquire valores, nela há condições para formar o ser social. Segundo Anísio, como a escola visa formar o homem para o modo de vida democrático, toda ela deve procurar, desde o início, mostrar que o indivíduo em si e por si é somente necessidades e impotências, que só existem em função dos outros e por causa dos outros. Que a sua ação é sempre uma transação com as coisas e as pessoas e que saber é um conjunto de conceitos e operações destinadas a atender àquelas necessidades. Pela manipulação acertada e adequada das coisas e pela cooperação com os outros no trabalho que hoje é sempre de grupo. Cada um depende de todos e todos dependem de cada um. A escola deve ser de contínua transformação e construções sociais, elaboradas de constante reflexão e revisão social frente à dinâmica e mobilidade de uma sociedade democrática. A educação brasileira, para Anísio, refletia ainda nos anos 60 os modelos dos quais se originou. Em linhas gerais, a filosofia da educação dominante é a mesma que nos veio à Europa e que ali começa agora a modificar-se sobre o impacto das novas condições científicas e sociais e das formulações mais recentes da filosofia geral contemporânea. Também aqui, na medida em que nós fazemos autenticamente nacionais e tornarmos plena consciência de nossa experiência, iremos elaborando a mentalidade brasileira e com ela a nossa filosofia e a nossa educação. De acordo com ele, Anísio, o conceito social da educação significa que cuide a escola de interesses vocacionais ou interesses especiais de qualquer sorte. Ela não será educativa se não utilizar esses interesses como meios para a participação em todos os interesses da sociedade. Cultura ou utilitarismo serão ideias educativas quando constituírem processos para a plena e generosa participação na vida social. Anísio acreditava ser possível a reconstrução da educação brasileira em bases científicas, rompendo com o tradicionalismo e o empirismo grosseiro que durante muito tempo dominou a reflexão sobre as questões educacionais. Somente com o conhecimento das diferentes realidades escolares em todas as dimensões seria possível uma mudança significativa na formação dos professores. No entanto, a expressão conhecimento da realidade escolar, como tantas outras do discurso educacional inovador, foi aos poucos se transformando apenas em um slogan educacional para a maioria dos profissionais da educação brasileira. Seja como pensador crítico, como professor ou como homem público a serviço da educação, Anísio Teixeira deu importante contribuição ao campo da educação no Brasil. Sua luta pela reconstrução da educação nacional, tendo como referência a democracia e a ciência, não pode ficar esquecida sobre a justificativa de sua vinculação à filosofia pragmatista norte-americana. Aqueles profissionais que pesquisam ou ministram aulas na área da filosofia e história da educação podem encontrar na ação e nas ideias de Anísio Teixeira elementos importantes para a compreensão da Constituição e afirmação do campo da filosofia da educação no Brasil, a partir dos anos 20. Antes de recusar Anísio, é preciso ler sua obra, seguindo seu próprio exemplo, criticamente. Olá, sou a professora Alice Neide. Nós vamos dar uma breve pincelada sobre as principais perspectivas filosóficas que influenciavam o autor e estudioso Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, como já foi falado, foi um grande estudioso, principalmente no contexto educacional brasileiro, no âmbito educacional, pois ele esteve à frente de movimentos que impulsionaram a educação brasileira, como o Manifesto dos Pioneiros e o movimento Escola Nova, que buscava o ensino laico, gratuito e de qualidade. Porém, ele se baseava em duas concepções principais.
o socialismo e o pragmatismo. O socialismo ele foi um movimento originário no século XVII para XVIII, do final do século XVII para o século XVIII, com o intuito de dividir as riquezas e diminuir a distância entre ricos e pobres. Já o pragmatismo consiste na concepção de educação baseada na experiência, ou seja, o pragmatismo ele consistia numa doutrina educacional baseada na experiência, no ato de experimentar. E Anísio Teixeira baseava-se nesses pressupostos, assim como John Dewey, que era um teórico, um estudioso estadunidense, a qual ele seguia a linha de raciocínio dele. Para John Dewey, o ato de educar não poderia ser separado do ato prático. Portanto, ele enfatizava que a experiência o ato de aprender não poderia ser separado do ato prático. Tinha que ser, eles eram indissociáveis, eles precisam estar juntos. Então, Anísio Teixeira seguia essa linha de raciocínio, a mesma linha pragmatista de John Dewey. Nós temos aqui algumas perspectivas filosóficas que influenciaram o autor, como já foi falado. Enquanto filósofo da educação, Anísio Teixeira compreendeu criticamente o contexto econômico, social e cultural de seu tempo. Referiu-se às transformações materiais que já estavam ocorrendo no Brasil e que ainda viriam a ocorrer, as mudanças de valores e as novas perspectivas que se colocavam para a sociedade brasileira. Seu otimismo para com a ciência, com o método científico e com suas aplicações técnicas, conduziram a um otimismo também em relação à nova escola. Se a sociedade passava por mudanças, era preciso que a escola preparasse um novo homem, um homem moderno, para integrar-se à nova sociedade, que deveria ser essencialmente democrática. Por isso afirmava que seria fácil demonstrar como todos os pressupostos em que a escola se baseava foram alterados pela nova ordem de coisas e pelo novo espírito de nossa civilização. Ou seja, naquela época, o Brasil vivia um período de mudanças sociais e econômicas. Então, no âmbito educacional também houve essa mudança. E a partir desses estudos, a partir do pragmatismo, buscava-se a mudança também do homem para a sociedade, porque se o Brasil estava passando por essas transformações, o homem não poderia ter aquele pensamento retrógrado do passado, então ele teria que se modernizar, era uma exigência do momento. Ao ler e conhecer as teses do pragmatismo norte-americano, Anísio foi absorvido pelas ideias de democracia e de ciência, as quais apontavam a educação como o canal capaz de gerar as transformações necessárias para o Brasil, que buscava se modernizar. Então, é como já foi falado, Anísio se baseava no pensamento pragmatista de John Dewey, e a partir do momento em que ele conheceu essa corrente de pensamento e que ele viu a necessidade de mudança no Brasil, então ele correu atrás para trazer essas ideias para o Brasil. Por isso ele foi um homem de grande importância e valia nos manifestos educacionais e no âmbito educacional brasileiro. O escolanovismo brasileiro. O escolanovismo ele desenvolveu-se no Brasil no momento em que o país sofreu importantes mudanças econômicas, políticas e sociais. O acelerado processo de urbanização e a expansão da cultura cafeeira trouxeram o progresso industrial e econômico para o país. Porém, com ele surgiram graves conflitos de ordem política e social, acarretando assim uma transformação significativa da mentalidade intelectual brasileira. No cerne da expansão do pensamento liberal no Brasil, propagou-se o ideário escolanovista. Ou seja, a partir de todos aquelas mudanças que nós já havíamos falado, houve o manifesto para a escola nova, para o escolanovismo.
E nessa época aí, onde as mudanças políticas e econômicas e sociais estavam em transformação, era a época de socialismo. Foi uma doutrina política lá do século XVIII e o socialismo estava em alta, né, nesse tempo. Então, com essas transformações, houve a expansão e o pensamento liberal.